Aqui é Alain Magalhães, tutor de estudos. Eu estou aqui por dois motivos. O primeiro é para te convidar para uma entrevista completamente gratuita. Se você é do Rio de Janeiro, eu quero que você venha ao meu espaço para você conhecer e a gente trocar uma ideia. Se você é de outro estado, a gente conversa via Skype e a gente agendar uma entrevista completamente gratuita para a gente sentir como é que estão os teus estudos e trocar uma ideia sobre eles. Eu gosto de fazer isso, então para mim não é problema nenhum. Completamente gratuito, basta que você ou fale na minha página ou me mande um inbox e marque o horário, a gente vai ver direitinho, vai agendar, eu vou dar uma olhada na minha agenda, a gente vê e se encontra e bate um pouquinho de papo sobre estudo. Porque fica parecendo quando eu falo, aprenda a estudar de uma vez por todas e tal, a pessoa acha que, nossa, mas que pretensão, que arrogância, o cara acha que eu não sei estudar? Lógico que não. Todo mundo tem um método de estudo, desde sempre, desde a época de colégio, você sempre traçou a sua própria metodologia de estudo. O grande problema é que no colégio, principalmente no colégio, não te ensinaram como fazer isso, de uma forma objetiva, como fazer. E na faculdade muito menos, e a gente vai passando pelo curso superior, pós-graduação, mestrado e tal, sem ter esse tipo de informação, e trabalhando muito no pragmatismo, tentativa e erro. Uma coisa é certa, a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que me procuram, tem problemas e tem dúvidas com relação à eficiência do que eles estão fazendo. E isso tem muito a ver com a forma que você tem de resposta daquilo que você fez, daquele trabalho, daquele esforço intelectual que você realizou. Então esse encontro é justamente para isso, para a gente trocar uma ideia e eu tentar mudar um pouquinho essa perspectiva, esse paradigma. E o segundo motivo é a gente falar um pouquinho sobre estudo. Geralmente eu faço isso na minha aula, na minha sessão inaugural, na minha aula inaugural, mas eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu acho que para quem estiver antenado, estiver na mesma vibe que eu, vai entender bem o recado. Qual é o grande problema? Geralmente a gente tem vários problemas. O primeiro problema é de você acabar de estudar e não lembrar de nada. Parece que você leu e só estava o seu corpo lá e, sei lá, sua alma não estava presente, você só estava de corpo presente ali. E quando te perguntam alguma coisa sobre aquilo que você acabou de estudar, você não consegue falar e isso dá um certo desânimo e realmente você acaba se decepcionando consigo, porque você, entre aspas, perdeu um tempo, perdeu 3 horas, 4 horas, ou passou o dia dentro de uma biblioteca e você é incapaz de falar sobre a matéria que você estudou de forma lógica, concatenada e tranquila. Um grande problema, e por incrível que pareça, porque as pessoas acham que sabem ler, e lógico que sabem ler, mas a gente tem diversas formas de ler, diversos níveis de leitura. Um grande problema, e que pode ser sanado de forma muito tranquila, é o problema da perspectiva. Geralmente você entra, principalmente para quem estuda para concurso, você entra no material procurando perguntas e respostas. É mais ou menos isso. Então aparece um conceito, o que é contrato? Contrato é negócio jurídico bilateral, contrato é negócio jurídico bilateral, tudo bem, está tudo certo. E você esperando que na prova venha o que é contrato, o que dificilmente vai acontecer. Então, quando você vai nessa de perguntas e respostas, tentando dar uma de mãe de nada, tentando antecipar o que podem te perguntar, o que podem deixar de te perguntar, você está sob uma perspectiva totalmente direcionada a fazer prova. E eu vou te falar, dentro da realidade, a prova não vai te apresentar questões tão simples assim. E o pior, você até consegue responder a questão, porém você não sabe sobre o que você está falando. Esse é o grande problema. Então, a perspectiva tem que ser a seguinte, ao invés de você tentar estudar para fazer a provinha, para fazer a prova, é muito mais do que uma questão só filosófica, você tem que estudar para aprender, para dominar o sistema. E a gente está falando de direito, por exemplo, direito você tem vários sistemas, né? Você tem um sisteminha de direito civil, em cada instituto, na parte geral você tem um sisteminha, em obrigações você tem outro, em direito de empresa, você tem vários sisteminhas, onde você tem que guardar os princípios e entender o sistema para você aplicar as normas. E o grande problema é que quando você vai com perguntas e respostas, você simplesmente não presta atenção nisso, você não está preocupado em dominar o sistema e conseguir aplicar o caso concreto. Simplesmente você está esperando, isso aqui eu li, o conceito é esse, eu falei o conceito e é isso. Ok, e aí te apresentam questões e você não consegue resolver. Por quê?
problema de perspectiva, porque você está totalmente ligado na questão de perguntas e respostas. E simplesmente quando aparecerem as questões, e isso vai acontecer não só na prova, mas também no teu dia a dia, porque você tem que lembrar que depois de você passar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que lidar com isso no dia a dia, você não vai conseguir responder. Então, ao invés de você direcionar a tua leitura para perguntas e respostas, traga isso para um pragmatismo, traga isso para uma aplicação prática. Por que você tem que saber isso? Eu preciso conhecer. Por que a gente adquire conhecimento? A gente adquire conhecimento simplesmente para a gente poder sobreviver no nosso meio. E sobreviver no nosso meio é algo... quando a gente fala, parece, nossa, sobreviver no nosso meio, sobreviver no nosso meio. Se você estuda para a prova, para ser defensor público, você está estudando para adquirir o conhecimento para você sobreviver nesse meio, porque vão te apresentar vários problemas e você tem que conseguir, entre aspas, sobreviver no meio. Percebeu? Então, ao invés de você estudar procurando perguntas e respostas, tente entender o sistema. Esse é o primeiro ponto, que já vai mudar bastante a sua perspectiva. O fato de você ler e ter acabado de estudar e não se lembrar de nada, tem muito a ver com o teu nível de leitura. A gente tem, com relação, tanto quanto, utilizando o critério, tanto quanto o material que você está utilizando, quanto ao seu propósito, você ou pode ler para se informar, ou você pode ler para se esclarecer, para aprender. O grande problema é que eu vejo centenas de pessoas, para não falar milhares, falando o seguinte, hoje estudei 150 páginas, hoje estudei 200 páginas, legal, mas o que acontece? Quando você pega um material, para você pegar um jornal, ótimo, o jornal é ler para se informar, tudo bem, problema nenhum, você pode ler o jornal rapidamente, você vai ler uma revista Caras, uma Contigo rapidamente e vai saber das notícias. Por quê? Porque o teu propósito é simplesmente saber as notícias, se informar, não é se esclarecer. Contudo, quando a gente fala sobre o material técnico te pega, porque você olha para o material e fala, opa, peraí, esse aqui eu vou ter que prestar atenção para poder entender. Quando você faz isso, o material está falando para você, olha, você tem que ler para me compreender. E qual é o problema? Pela pressa, pela ansiedade, você acaba colocando uma leitura para se informar num material que é para você aprender. E aí você pega, legal, você lê 100 páginas, 200 páginas, tem gente que liquida um livro de 300 páginas em uma tarde, isso são as lendas que contam. Ok. E aí você pergunta para a pessoa não sabe te responder quase nada. Ouvi falar, ouvi falar. Você não tem que ouvir falar, você tem que entender do negócio. E o melhor de tudo é porque isso não é mágica nenhuma, você já tem esse poder de aprender. É seu, é inato. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu chego e pergunto para um tutelado. Eu pergunto para o tutelado, e aí, me fala uma coisa que você gosta. E aí você vai chegar, ele chega e fala assim, eu gosto de corrida, cara. Aí eu falo, legal, corrida. Beleza, eu não sei correr e estou a fim de começar a correr. O que eu faço? Aí a pessoa começa. Não, mas você começa devagar e tal. Não, cara, eu não tenho noção nenhuma de corrida. Preciso comprar alguma coisa? Eu posso correr descalço? Aí fala, não, você tem que comprar o tênis. Cara, você tem que comprar o tênis da marca tal, porque o outro tênis da marca tal é muito duro, e aí você sente, isso pode afetar suas articulações, etc, não sei o que, e aí você tem que comprar esse. Cara, tem uma meia que comprime a canela, porque você tem... E aí ele começa a falar sobre as dores que dão na canela depois de um certo tempo, e aí eu falo, legal, e a vestimenta? Eu posso ir de calça? Não, bota um short, tem um short... tranquilo, levinho, uma camiseta de corrida e tal. Aí começa a me indicar as lojas que eu tenho para comprar isso. Tudo bem. Aí eu falo, legal, muito bem. E aí eu saio correndo, e aí dou tudo e corro rápido. Não é assim não, cara, você vai morrer, você vai infartar. O que você vai fazer? Anda não sei quanto tempo e corre um pouquinho. Anda e trota. Qual é o seu pace? Pace? Tal. Depois que a pessoa começa a falar, até quando o corredor consegue desenvolver uma boa performance, eu paro o papo e pergunto, onde é que você leu isso? A pessoa fala, eu não li, eu só sei que é. Claro, porque você aprendeu o que é, você queria correr e aprendeu as técnicas, você aprendeu tudo que você precisava para poder sobreviver no seu meio, que era correr e correr de forma satisfatória.
E simplesmente você faz isso e não se apercebe disso. Adquiriu o conhecimento e acabou de passar o conhecimento onde não leu em nenhum lugar. Igualmente, eu falo com relação a institutos, a objetos do direito. Eu costumo brincar com a minha garrafa térmica aqui. Garrafa térmica. Aí eu pego e falo para ele, olha só, o que é isso aqui? E aí ele fala, é uma garrafa térmica. O que é uma garrafa térmica? Na verdade, eu estou perguntando, qual é o conceito de garrafa térmica? Conceito, aí ele me olha com uma cara de perplexidade total, e fala assim, é um recipiente onde é destinado a guardar líquidos e manter a sua temperatura. Tá certo o conceito? Tá certo. Aí eu pergunto, onde você leu? Em lugar nenhum. Como é que você conseguiu responder? Porque eu sei o que é uma garrafa térmica. Você tem que saber o que é um instituto. De verdade, não é você ler o conceito e simplesmente passar por ele nessa tua leitura informativa e não parar para entender o que é aquilo e por que é. Tem um vídeo do Rubem Alves que é sensacional, que fala sobre a necessidade de você buscar as razões. Ao invés de você buscar só a coisa pronta, se você for as razões, a coisa vai fazer muito mais sentido, você vai saber por que foi criado aquilo, qual foi o processo de criação. E a gente fala isso para o Instituto igualmente. A teoria tridimensional do direito, lá do Reale, que fala que direito é fato, valor e norma, e isso dá para a gente ver isso de uma forma muito clara, por exemplo, no direito penal simbólico, que acontece um fato. Nossa, aconteceu um fato, sei lá, Carolina Dickmann, vazar nas fotos de Carolina Dickmann. Nossa, vazar nas fotos de Carolina Dickmann. Nossa, isso é muito ruim. A sociedade vai lá e valora e cria uma norma. Aí sai a lei Carolina Dickmann. Ou seja, aconteceu um fato para que se criasse a norma, os institutos estão ali. Então a primeira coisa que você tem que ver por que eu estou estudando isso? Para que veio, por exemplo, o Código do Consumidor? Por que ele veio? Ele veio para quê? E aí não adianta só você chegar e falar assim, o conceito de consumidor é esse, o conceito de fornecedor é esse, se você não sabe para que o código foi feito. E aí você fala assim, Alan, mas isso está na parte inicial do livro histórico, histórico não cai. Cai! E o problema, se você não está ligado ao histórico, você não está muito preocupado em saber o porquê que você está estudando isso. Então, se você não sabe por que você está estudando, logicamente que você não vai ter a atenção, o interesse suficiente para aprender o resto. Ou seja, você não vai entender a vibe da matéria. Então, fique esperto com isso. A parte histórica é importante, por quê? Porque ela vai te dar a vibe, vai te dizer para que foi feito o instituto, vai te dar o contexto suficiente para você conseguir entender o que você está estudando. Beleza? Beleza. Então, assim, quando você já começa a fazer uma leitura visando dominar o sistema, fica muito mais tranquilo para você estudar. Fora isso, como sublinhar e tirar as ideias principais? É uma questão de treino de leitura. Quando você sublinha, você não pode pegar e achar que sublinhar é efetivamente sinônimo de estudar. Por quê? Com a prática, você acabou associando essas duas ideias, que quando eu sublinho é sinal de que eu estou estudando. Aí você pega, deixa o seu livro cair, mostra que está tudo sublinhado, você fala, meu livro na página 350 está todo sublinhado. Nossa, você fala com orgulho danado, e a pessoa que está te olhando fala assim, o cara está na 350, ele está sublinhado mesmo. Isso parece cachorro marcando território. Passei por aqui. A pergunta é essa, entendeu? A melhor forma que você tem de mostrar que você realmente sabe a matéria é você falando sobre a matéria. Como, por exemplo, o tutelado falou sobre corrida. E aí você vai conseguir falar sobre qualquer instituto também tomando uma cerveja ou fazendo qualquer coisa de uma forma muito tranquila, simplesmente porque você absorveu o conhecimento. E você é capaz de fazer isso. Muito bem. Então, o sublinhamento tem que ser feito de forma muito comedida e criteriosa. Por quê? Porque o sublinhamento vai te ajudar lá na frente nas revisões. Você vai olhar só o que está sublinhado e realmente vai fazer sentido. Não por outra coisa, mas simplesmente porque você aprendeu. E aí você vai precisar só de uma pincelada para você lembrar. Opa, já lembrei. Isso aqui eu não lembrava direito. Peraí, aí você vai ler de novo. E aí você vai intercalando esse tipo de prática. Muito bem. Passado isso, você tendo entendido o discurso, tendo entendido o instituto, como é que ele se desenvolve, etc., você parte de uma parte que é importante, que é como você guardar isso, como você reter.
E aí eu meio que abro um parêntese aí para falar sobre memorização de súmula, de lei e tal. Qual o problema? Na lei, você lê a lei para se informar. Você pega a lei e acha que você vai ler 500 vezes e vai guardar a lei. Aí você não quer saber para que a lei, para que ela se destina, como é que ela está dividida. Fica difícil, porque você não está interessado pela lei. Você está interessado em ler logo tudo e tentar captar isso por osmose. Isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque você nunca vai conseguir fazer isso. Nunca. E a forma mais eficiente que você tem para fazer isso é ler e compreender o que está ali. Como é que está dividido? Veja o todo, veja as partes. Você não aprendeu as partes do corpo humano? Como é que se divide o corpo humano? Cabeça, tronco e membro. Você vê o corpo humano todo e depois você faz lá o Jack Stripador e vai dividindo cabeça, tronco e membros. Aí você fala assim, falange, está onde? Você fala, pô, está na mão, membro superior. Olha como é que você se localiza rápido, mas por quê? Porque você tem a noção do todo, você tem a noção das partes e a função das partes dentro do todo. E isso vai funcionar para toda e qualquer matéria, toda e qualquer lei. Você pode pegar qualquer lei, a maioria delas tem, por exemplo, uma parte de disposições iniciais ou disposições gerais, e lá no final, disposições finais e transitórias. O que tem nesse meio? E ele vai anunciando durante a lei. Só que se você lê para se informar, você nunca vai entender. Você tem que ler para esclarecer. Deixa eu entender qual é o todo dessa lei, quais são as partes e como é que ela está dividida. Isso já vai clarear a sua mente de uma forma absurda, garanto. Muito bem. E aí, como é que você vai memorizar isso? Eu falo para você que não tem truque. Logicamente, a gente tem a arte da memória que é excepcional, é ótimo e tal, mas não é tudo. O principal se você conseguiu ler e compreender bem, está aí 90% do que você precisava fazer. Porque você vai entender e vai conseguir lembrar simplesmente pela lógica do sistema. Você já entendeu, beleza, você vai jogar essa lógica e vai dar certo. Contudo, quando a gente aprende a arte da memória, a gente começa a ficar um pouquinho mais detalhista e dominar os pontos pelos quais o autor passa, por que ele fala isso, por que ele fala aquilo. E isso é importante porque vai te dando um norte e vai te dando uma sensação de segurança, diminui muito a ansiedade. Por quê? Porque simplesmente você sabe que você vai conseguir, você já sabe qual é o arquétipo da matéria e você vai conseguir se localizar até rapidamente dentro dela e guardando detalhes. Por exemplo, número de artigo, você sabe que tem uma súmula, número de súmula, e isso ajuda muito. Ajuda, mas não é o principal. Não adianta você só pegar e guardar, se você não processar a informação. E esse processamento da informação é a parte realmente mais importante, que é você ler, assimilar aquilo, compreender, refletir e perceber por que se aplica, como é que se aplica o Instituto. Vou dar um exemplo que é um exemplo muito legal. Geralmente eu pergunto, a pessoa vem e fala assim, não, eu estou estudando há 50 anos, bababá e tal. O problema é que eu não passei. Há algum problema só, porque, cara, eu sei a matéria, eu sou bom. Aí você pergunta, o que você sabe bem? Eu falo, cara, constitucional, eu sei legal, eu sei bem. Ótimo, aí você fala assim, pô, legal, o que é filtragem constitucional? Aí o cara chega lá e fala assim, filtragem constitucional é a interpretação das normas infraconstitucionais sobre o filtro axiológico da Constituição. Pô, você fala assim, que lindo. Tá, o que quer dizer isso? Que você tem que interpretar as leis e atos normativos de acordo com a Constituição. Legal. Por quê? Cri. O cara te fala isso, decorado, lógico, ele tem uma certa noção, mas não tem a profundidade, não tem a noção profunda daquilo que ele está falando. Por que a gente tem que seguir a Constituição? Por que a Constituição está no ápice? Sempre foi assim? Você vai ter que ver no livro. Aí você vai ter que ver constitucionalismo. Se você não sabe o constitucionalismo, não sabe a evolução histórica do constitucionalismo, até chegar no neoconstitucionalismo, que é onde a gente está agora, você não vai conseguir conceituar, principalmente materialmente, a Constituição. Se você não consegue conceituar materialmente a Constituição, a pergunta é, como é que você vai estudar controle de constitucionalidade se você não sabe nem o que é a Constituição no seu sentido material? Fica difícil, está tudo ligado. Então não adianta você só ler e decorar e me falar, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Você precisa entender, você precisa saber sobre o que você está falando. Isso eu falo não só visando a prova oral, mas você tem que saber fazer isso durante a sua prática laboral. Você tem que
saber fazer isso numa prova oral, concatenar ideias, raciocinar, dominar o sistema, você vai fazer isso numa prova específica e precisa também fazer isso na prova preliminar. Por quê? Porque você tem que ler a questão, conseguir ler e raciocinar sobre a matéria e falar assim, pô, peraí, mas esse sempre, não tem exceção? E você consegue raciocinar, ainda que você não tenha a resposta pronta, mas você consegue raciocinar em cima da questão. Então, a forma, pelo menos a forma que eu adoto, para que você tenha esse feedback, não espere esse feedback dos seus estudos na hora da prova, é você recitar, dar uma aula sobre o que você estudou. Se você consegue dar uma aula sobre o que você estudou, de uma forma tranquila, lógica, assim como você me explica o que eu preciso fazer para correr, não precisa de mais nada, ok? Então, quando você faz isso, logicamente, e eu acho que é super importante você fazer exercício, mas tendo em mente uma coisa, exercício, você não vai aprender com exercício. Tem uma coisa ou outra que você vai ver a questão se repetir, ah, tá bom, tá aqui a informação, mas a informação vem cortada, segmentada. E o importante é que você tenha a noção do todo sem interrupções. Mas é importante você saber como é que é cobrado, você pegar manha de prova, legal, muito importante. Mas o principal é você aprender, beleza? Era o que eu tinha para falar hoje, ok? De repente eu vou começar a lançar alguns vídeos e tal, e queria muito que você, que está aí, está nessa luta, e está com o teu estudo meio travado e tal, marca uma entrevista comigo, totalmente gratuita, só para a gente trocar uma ideia, e é bom porque eu também aplico isso aqui nas minhas técnicas e tento suprir ao máximo as carências das pessoas, né? Com relação, geralmente elas caem numa vala comum, mas volta e meia você tem uma novidade ou outra que aí eu pego, estudo e procuro algum tipo de solução para ela, né? Para o pessoal, vou aproveitar, para o pessoal que tem problema de atenção, cuidado para ver se o seu problema de atenção não é um problema de atenção, isso é um problema de interesse. Lembre das coisas que te interessam muito, sei lá, séries na Netflix, que você fica a tarde inteira, o dia inteiro vendo. Qual é o seu problema de atenção? Nenhum, porque você fica ali vidrado. Agora você fala, não, mas Alan, quando eu começo a estudar civil, me dá um sono. Porque você não tem interesse. O que a gente precisa fazer? Despertar esse interesse. E a melhor forma de despertar interesse é fazer com que você comece a compreender aquilo comece a fazer sentido para você. Quando começa a fazer sentido, o jogo fica legal, e aí você não quer sair mais, é um vício. Ok? Beleza, então fica aqui de pé, meu convite, se você ficou até agora me ouvindo, obrigado, e é importante só que você lembre o seguinte, isso mostra que você quer muito, se você quer muito, cara, vamos bater um papo. Se você mora fora do Rio de Janeiro, mande para mim uma mensagem e a gente marca uma entrevista, totalmente gratuita de novo. E para você que é do Rio de Janeiro, se você puder, dê um pulo aqui, para a gente trocar uma ideia e fique completamente tranquilo, porque é totalmente sem compromisso. Só para a gente ver em que pé você está, a gente trocar alguma ideia, fazer alguns testes, para que a gente possa dar uma olhada e suprir alguma deficiência ou outra, que de repente num bate-papo desses eu consiga melhorar. Beleza? Então, ótimo, bom dia para você, bons estudos!